Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Trago as últimas do Vasco na busca por reforços. Bora falar agora sobre o Vasco, que tentou e pensou num zagueiro gigante. Nino, ex-fluminense, atualmente no Zenit, foi alvo de uma proposta oficial. De acordo com Pedrosa, a oferta cruz-maltina girou na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. O problema é que o Zenit só topa negociar o Nino por 8 milhões de euros, valor considerado pelo presidente Pedrinho como fora da realidade financeira do cruz-maltino nesse momento. E a Rimina também apareceu como alternativa, mas outro negócio para lá de complicado. Ele renovou seu contrato com o Cagliari e haveria a necessidade da compra dos direitos junto ao time italiano. Só para completar, sim, em relação à zaga, há muita dificuldade, há um pouco mais de esperança em relação ao ataque. Andrés Gomes, atacante colombiano de 22 anos de idade, que pertence ao Rennes, enfim sinalizou com a possibilidade de um acordo. Num primeiro momento, o Vasco fez uma proposta ao clube francês que descartou, mas diante de outras ofertas e com baixo aproveitamento do atleta por lá, o Rennes já conversa com o Vasco em relação a um empréstimo com opção ou obrigação de compra. A ideia do time francês é embutir essa obrigação de compra com cifras altas. O Pedrinho ainda tenta modificar esse negócio para fazer com que o empréstimo seja de opção de compra. Atleta que havia sido comprado por 10 milhões de euros do Real Salt Lake em sua primeira temporada com a camisa do Rennes. Foram 19 jogos e apenas 3 gols marcados. O Fernando Araújo pedindo para falar sobre o Vasco, busca por vários reforços, muita dificuldade financeira, mas o Pedrinho bateu na tecla hoje de que algumas manutenções podem ser tratadas como reforços. E ele cita a continuidade do Felipe Coutinho, a renovação do contrato do Ryan, a renovação do contrato do Léo Jardim. Entende que esses caras, por toda a condição que foi imposta, acabaram, entre aspas, sendo contratados de novo, tá bom? Preciso falar agora sobre a chance de o Vasco tomar mais um chapéu, agora de um rival do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o Vasco tinha negociações avançadas com o Cabadeiro, atacante paraguaio do Nacional, também do Paraguai. Pois bem, o atleta virou reforço do Santos. No mais novo caso de risco de chapéu, atende pelo nome de Alan Saldívia. Esse cara é zagueiro, 23 anos de idade, uruguaio e pertence ao Colo-Colo. O Vasco gostou das condições do negócio e especialmente da forma como o atleta tem se comportado, mas faltou o acordo financeiro com o Colo-Colo. E foi aí que o Botafogo entrou na parada, inclusive mandando um representante para assistir ao atleta em ação numa partida recente do campeonato chileno. Essa partida aconteceu no dia 12. A ESPN do Chile foi quem informou sobre a disputa entre os clubes brasileiros relacionada a Saldívia. Na atual temporada, 26 jogos e uma assistência, titular absoluto por lá, havia sido contratado em 2021 do Montevideo City, numa operação de 440 mil euros. E barraco do Pedrinho, nada de responder sobre jogadores, renuncia Pedrinho, o presidente do Vasco, concedeu uma entrevista coletiva nessa quinta-feira, assisti a maior parte da entrevista, não consegui ver toda não, teve uma hora que eu me cansei, Rafa, sendo bem sincero. O que eu posso contar de mais produtivo? Em determinado momento da entrevista, o Pedrinho chegou a admitir que o clube não pagava as contas de água e luz do calabouço porque existia um gato por lá. Louco isso, né? Muito louco. Aí outro ponto que ele falou, que a 777 havia investido ou havia comprado jogadores no valor de 300 milhões de reais, só que ela só havia pago 100 milhões. Então o Pedrinho, quando assume a SAF do Vasco, tinha essa, entre aspas, bucha de 200 milhões de reais a pagar. Outro ponto importante, no ano passado havia um aporte de 270 milhões de reais que também precisariam ser pagos, e não houve o pagamento. Enfim, dificuldade bastante grande. O Pedrinho precisou em diversos... Eu achei que ele foi sempre sincero, mas a sinceridade do Pedrinho nesse momento não tem sido suficiente para animar o torcedor vascaíno, essa é a grande verdade, né? Não tá fácil mesmo ser presidente do Vasco, mas tá muito mais difícil ser torcedor cruz-maltino. O Vasco da Gama conseguiu reverter aquele transfer ban que o impedia de registrar jogadores. Houve uma aceitação da FIFA em relação a um pedido do Vasco e o Vasco vai estar habilitado para, por exemplo, colocar em campo o Thiago Mendes. Vale a lembrança de que esse transfer ban havia sido imposto ao Vasco por conta da compra não paga de Esforça. Mais um zagueiro, um meia, um atacante lado de campo.
O colombiano Andrés Gomes, que está no Rennes, da França, voltou a negociar com o Vasco. Vai ser um assunto que eu vou tratar no nosso Na Conta KTO. O Vasco está no mercado dentro da sua possibilidade. É óbvio que o Pedrinho, e aí eu posso afirmar sem nenhuma ressalva, ele gostaria de comprar o cria Douglas Luiz por 40 milhões de euros da Juventus. Ele não vai ficar lá, mas não tem o dinheiro. E nem pode fazer uma operação como essa e não pagar. O que nos levou à RJ, que é a recuperação judicial, foi exatamente isso: comprar e não pagar. Se você só aumentar a sua dívida, uma hora você explode. Ah, mas ganha título. Será que ganha? E qual é o preço que se paga para ganhar tantos títulos, se é que você vai ganhar tantos títulos? Então, assim, torcedor, um resumo do que eu tirei dessa entrevista de mais de 2 horas do Pedrinho, que é um cara sincero. Você pode não gostar, ter a sua restrição, ter a sua convicção. Ah, ele não quer vender. Ninguém tem essa prova, é apenas uma opinião sua. Eu tenho uma opinião diferente. Ele ontem, mais uma vez, ratificou. Já tinha dito isso para mim na entrevista lá em dezembro, naquela exclusiva. Que, aliás, vou botar aqui no vídeo também, no final, para você acessar. Vai pintar aqui, ó, no cantinho. Aqui? Não, aqui. Aqui. Não, aqui, Azevedo. Aqui, volta aqui. Bom, aqui. Então, assim, cadê o comprador? Já apareceu? Qual é a proposta? Teve uma proposta? Potencial construtivo. Ele está encaminhado, mas não está finalizado. Então, assim, as coisas vão acontecer num tempo diferente do que nós, torcedores, gostaríamos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Dentro desse tempo que é diferente daquele que nós gostaríamos, é um tempo para trazer longevidade. Erros estão acontecendo, inclusive eu abri a coletiva, a pergunta primeira foi minha, pontuando dos investimentos feitos e de pouco retorno. Pedrinho contrapôs que mais de 60 milhões que eu atualizei, né, na pergunta, trouxe de gasto. Ele falou, mas não foi isso porque paga parcelado. Não importa se você paga à vista ou parcelado. Eu não estou dizendo que desencaixou agora do caixa. Tirou do orçamento e jogou. Não. Então, com 60 milhões de reais, você poderia comprar um baita de um jogador. Não é isso. Mas com o provisionamento de pagamento desses 60 milhões, você teria trazido jogadores de mais qualidade. Pelo menos um. Eu citei 4, inclusive. Jean Davi, Lloyd Augusto, Garré e Maxime, que já foi embora, inclusive está emprestado. Somar esses 4 aqui, ultrapassa 7 milhões de euros. A gente está falando na casa aí de pelo menos 40 milhões de reais. Será que a gente não traria um grande jogador e com a base comporia o nosso restante, os outros 3, né? É para pensar. Agora, a gente olhar para frente, imaginar que 2026 pode ser um ano bem melhor, a gente numa recuperação judicial, pagando menos, né, na dívida, juros menores, receitas maiores, São Januário pronto, ou já caminhando, né, no caso, não vai ficar em 2026, mas já com a obra em andamento, um time mais forte. Aí 2027, gente, para e pensa, qual rival do Vasco da Gama, em 1 ano e meio, fez uma revolução e briga por todos os títulos? Se você pensou o Botafogo, está errado. Porque o Botafogo começa com John Textor lá na Série B em 2022. Ou melhor, em 2021. Porque em 2022 ele já volta para a Série A. Então, torcedor, ele foi bater campeão em 2024. 2023 fez um grande trabalho. Perfeito. Mas 22 não. Ah, chegou quase a Libertadores, foi para a Sul-Americana. O Vasco também foi para a Sul-Americana, na volta ali da Série A e tal. Agora, a pergunta que eu deixo para você. Será que o preço que vai ser pago pelo Botafogo vai ser alto? Ficarão dívidas? Ou o Textor vai quitar tudo que ele está comprando? Não sei. É para você pensar porque você, torcedor, compara. Eu entendo que o remédio é muito ruim, é amargo. Mas há 25 anos a gente toma um remédio que não serve para nada, é água com açúcar ruim, água batizada e açúcar péssimo, de péssimo gosto.
Agora, se o remédio é diferente, amargo, mas resolve e cura, eu pego. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.